Fala, Natália, tudo jóia? Eu fiz esse vídeo então para falar um pouco sobre os indicadores, de cada uma das perspectivas do Balanced Scorecard, que é realmente um assunto que pode causar um pouco de confusão, e foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo então. Então vem comigo aqui para a gente conversar um pouco, Basicamente sua dúvida foi, Oi professor, bom dia, eu sou economista e estou estudando esse conteúdo pela primeira vez. Eu só estudo pelo PDF, estou gostando muito das aulas, bem esquematizadas, parabéns. Daria para me tirar uma dúvida sobre o Balanced Scorecard? Eu estou confundindo demais da conta a perspectiva de processos internos, e a da aprendizagem e crescimento. Beleza, então vamos falar bastante sobre essas duas perspectivas. No PDF 3, aprendi que o desenvolvimento de novos processos em busca de inovação integra a perspectiva de processos internos. Aprendi que desenvolver competências de liderança é um processo de aprendizagem e crescimento, mas as duas situações me parecem tão ligadas a melhorias dos processos de trabalho, Sinceramente, deu um nó na minha cabeça. Você poderia me indicar alguma leitura ou me dar alguma dica para eu conseguir identificar e reforçar a diferença entre perspectiva de processo interno e de aprendizagem e crescimento? Bem, é claro que sim, Natália? A gente está aqui realmente para te ajudar da melhor forma. Falando um pouco sobre... você pede aqui indicação de leitura, Então vamos começar por isso. Basicamente, o Norton e o Kaplan ele tem vários livros para tratar sobre a metodologia do Balanced Scorecard. O principal deles, eu até trouxe aqui, é esse aqui, Estratégia em Ação, Esse aqui é o livro seminal, foi o primeiro livro deles, e acaba detalhando mais e também servindo para as bancas organizadoras, Então, para concursos públicos, esse acaba sendo mais utilizado. Mas tem outros também, tem esse mapa estratégico, tem esse alinhamento, também é sobre Balanced Scorecard, e tem esse aqui também, Organização Orientada para Estratégia. Então, aí só sobre Balanced Scorecard você tem pelo menos esses 4 livros, todos do Norton e Kaplan, que são os idealizadores da metodologia. Para fins de concurso público, eu não recomendo tanto a leitura. Eu realmente acho que pelo PDF, a gente conversando um pouco aqui, você fazendo as questões, você vai ter um aproveitamento melhor do que se for fazer a leitura de todos esses livros, tá bom? Mas se tiver, não, Marcelo, eu quero realmente estudar bastante sobre o Balanced Scorecard, eu acho que isso é interessante, fiquei curiosa realmente, então eu vou te recomendar a leitura daquele mesmo, Estratégia em Ação, tá bom? Se tiver que escolher um, escolhe esse aqui, beleza? Dito isso, então, falando um pouco sobre a bibliografia, vamos passar um pouco sobre a visão geral do Balanced Scorecard, Então, como você já deve ter visto lá no nosso PDF, o Balanced Scorecard é uma ferramenta de gestão estratégica, que é utilizada principalmente para implantar e acompanhar a estratégia da organização. Ou seja, ele transforma a visão de futuro, a missão da estratégia em algo mais tangível, Por quê? Porque o grande desafio das organizações muitas vezes é pegar aquela missão que está muito subjetiva, por exemplo, a missão do Banco do Brasil é ser um banco competitivo, ser um banco rentável, por exemplo. O que significa ser um banco competitivo? Então o Balanced Scorecard ele vem realmente tirar essa subjetividade e colocar isso em métricas, em medidas e indicadores, e ele faz isso por meio dessas 4 perspectivas, A perspectiva financeira, a de clientes, a de processos internos e a de aprendizagem, inovação e crescimento. Falando aqui rapidamente sobre cada uma das perspectivas, A financeira, é claro, é que vai analisar as medidas financeiras de desempenho que indicam se a estratégia de uma organização, sua implementação, estão contribuindo para melhores resultados financeiros, ou seja, se a empresa realmente está conseguindo ter lucro, Então, a gente vai utilizar como indicadores na perspectiva financeira, receita operacional, retorno sobre o capital empregado, sobre o valor econômico. Então, realmente são medidas financeiras. Quando a gente fala sobre a perspectiva do cliente, o que a gente quer mensurar? A gente quer mensurar se a empresa está sendo capaz de atender às necessidades dos seus clientes. Então, nesse sentido, o Balanced Scorecard permite que se identifique os segmentos de clientes e mercados nos quais a unidade de negócio competirá e as medidas desse segmento-alvo. Entre as principais medidas dessas perspectivas estão satisfação do cliente, retenção, aquisição de novos clientes, lucratividade dos clientes, participação no segmento-alvo. Então, quando você está dentro da perspectiva do cliente, você quer avaliar como a sua organização ela está lidando com seus clientes. Será que seus clientes estão satisfeitos? Será que eles estão permanecendo na sua organização? Ou seja, eles continuam comprando? Você conseguiu manter uma relação de longo prazo? Então, dentro da perspectiva do cliente,
os indicadores, as medidas que a gente utiliza, elas têm esse viés, elas buscam ter esse tipo de análise, né? Aí a gente chega nesse que você ficou com dúvida, né? Perspectiva dos processos internos. Quando a gente fala sobre a perspectiva dos processos internos, a gente está olhando os processos de negócio, né? Vou botar aqui processo de negócio. Ou seja, a gente está olhando como estão os processos finalísticos da empresa. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de uma indústria, como é que está o processo de produção dessa indústria? Será que ele está com qualidade? Os processos estão eficientes, né? Estão gerando produtos de qualidade? Então, o tempo dele está ok, né? A eficiência, a perda com a produção está ok? Então, são esses os indicadores, são essas as medidas que a gente vai avaliar nos processos internos. Então, quando falar em perspectiva dos processos internos, pensa aí em processo de negócio, ou seja, aqueles processos mais relacionados a atividades finalísticas da organização, beleza? Então, identifique os processos internos críticos, ou seja, aqueles vitais, principais, nos quais a empresa deve alcançar excelência. Nessa categoria encontram-se os processos capazes de atrair e reter clientes, satisfazer as expectativas de acionistas, de excelência e retornos financeiros. Então, quando você fala em processos internos críticos, você está falando daqueles processos vitais para aquela organização. Por exemplo, a gente fala de geração concurso. O que é vital ali como processo crítico para a satisfação dos clientes, né? Qual é o processo crítico? É o processo ali de pós-venda, né? Se o aluno, por exemplo, ele tem um problema com o curso, ele quer ter um bom atendimento. Então, o serviço de pós-venda dentro aí do segmento de concursos públicos é um processo crítico. Então, você vai mensurar muito bem a qualidade desse processo. Como é que está a satisfação dos clientes do direção no pós-venda? Como é que está a nota do Reclame Aqui, por exemplo? Né? Então, são esses aspectos aí que são considerados críticos que vão ser mensurados dentro desses processos internos, da perspectiva de processos internos. A gente já vai aprofundar um pouco, mas já estou te dando essa visão geral, para que você entenda. Quando a gente fala em perspectiva de processos internos, a gente está falando sobre os processos de negócio, ou seja, os processos finalísticos da organização. Beleza? E a gente agora fala da perspectiva do aprendizado e crescimento. E aí, você quer formar a base da sua organização. Ou seja, quando a gente fala da perspectiva do aprendizado e crescimento, a gente está olhando para o longo prazo da organização. Quais são as medidas que vão ajudar a empresa a construir e gerar crescimento no longo prazo? Então, quando a gente está na perspectiva do aprendizado e crescimento, a gente está vendo se a organização está sendo capaz ali de preparar pessoas, sistemas e procedimentos para um futuro, ou seja, se está conseguindo formar a base para que tenha sustentabilidade, ou seja, que a empresa consiga no longo prazo ter sucesso. E aí Norton Kaplan diz, olha, pela nossa experiência, pelas empresas que a gente visitou, pelas consultorias que a gente realizou, a gente viu que essa perspectiva de aprendizado e crescimento vem de 3 fontes principais. Primeiro, pessoas, ou seja, eu tenho que avaliar se eu estou conseguindo formar lideranças, se eu estou conseguindo reter pessoas, reter talentos e construir talentos, ou seja, se eu estou preparando essas pessoas para assumirem postos lá na frente. Então, pessoas é uma fonte fundamental. Segunda fonte fundamental de aprendizado e crescimento são os sistemas de informação. Poxa, eu estou investindo em tecnologia, eu estou melhorando a infraestrutura da minha empresa, data science, ou seja, os meus sistemas de informação estão sendo aprimorados, porque esse retorno lá vai aparecer lá na frente. Minha pesquisa em desenvolvimento, tudo isso então são medidas, né, consideradas dentro da perspectiva de aprendizagem e crescimento. E aí a gente fala em procedimentos organizacionais. E aqui muitas vezes vem a dúvida, poxa Marcelo, quando a gente fala em procedimentos organizacionais, não estaria mais relacionados à perspectiva de processos internos? Gente, aqui a gente está falando de procedimentos da área meio, procedimentos mais administrativos. Eu vou estar falando, por exemplo, sobre a capacidade dos procedimentos de motivar, mobilizar os empregados. Ou seja, eu estou falando, por exemplo, eu estou mensurando dentro desses procedimentos administrativos, ou seja, dentro dessa perspectiva de aprendizagem e crescimento, o meu sistema de remuneração, se ele está ok, os meus planos de cargos e salários dos meus empregados. Então percebo que eu estou formando ali a base dos procedimentos administrativos. E quando a gente fala da perspectiva de processos internos, a gente está falando sobre os processos de negócio, ou seja, os processos finalísticos. Beleza? Então é essa a ideia, né?
E aqui eu trouxe um trechinho desse livro, né, da Estratégia em Ação, que eu falei no começo, né, para ajudar a consolidar o que a gente falou agora. Ó, a perspectiva dos processos internos revela duas diferenças fundamentais entre a abordagem tradicional e a abordagem do BSC para a medida do desempenho. As abordagens tradicionais tentam monitorar e melhorar os processos existentes e podem ir além das medidas financeiras de desempenho, incorporando as medidas baseadas no tempo e na qualidade. Porém, o foco se mantém na melhoria dos processos existentes. A abordagem do scorecard, todavia, costuma ressaltar a identificação de procedimentos inteiramente novos, nos quais uma empresa deve atingir a excelência para alcançar seus objetivos financeiros e dos clientes. A segunda diferença da abordagem do BSC é a incorporação de processos de inovação à perspectiva dos processos internos. E o próprio livro traz alguns exemplos. Então, dentre as medidas, né, da perspectiva de processos internos, nós temos a criação de produtos, desenvolvimento de produtos, melhora nos processos de produção, marketing e pós-venda. Então perceba que a perspectiva dos processos internos está sempre olhando para os processos de negócio, ou seja, aquilo que é finalístico da empresa. Então, dentro do exemplo de direção concurso, quais seriam os processos de negócio? Eu estaria utilizando, por exemplo, como é feito o processo de criação de uma videoaula. Eu teria que avaliar e melhorar cada uma das etapas desse processo de construção da aula, né, com o professor, processo de edição dessa aula, processo de distribuição dessa aula lá na plataforma. Então, esses são os processos de negócio, né, os processos que seriam mensurados dentro da perspectiva de processos internos, lá no Direção Concursos, por exemplo. Beleza? Então, essa é a ideia, né? E aqui eu vou trazer algumas medidas, né, algumas medidas que aparecem no livro Estratégia em Ação. Mas aí, antes de eu apresentar as medidas, eu quero te falar um ponto fundamental. Pois bem, por vezes, vão existir medidas que podem ser utilizadas em mais de uma perspectiva. Por exemplo, lucratividade por cliente. Lucratividade por cliente, algumas organizações vão utilizar essa medida dentro lá da perspectiva financeira. Outros vão utilizar dentro da perspectiva dos clientes. Ou seja, e é isso que é importante que fique claro, né? As medidas do Balance Scorecard, elas são fluidas, né? Elas dependem um pouco do contexto. E desde o começo do livro, o Norton e o Kaplan, eles fazem questão de enfatizar isso, que eles estão fazendo uma descrição do modelo e não uma prescrição. Ou seja, qual é a diferença de prescrição e descrição? Quando a gente fala em prescrição, lembra lá, prescrição médica, né? O médico ele faz uma prescrição. O que ele está fazendo? Ele está dizendo exatamente o que você tem que fazer. Olha, você tem que tomar esse comprimido 2 vezes por dia a cada 8 horas, né? Ou 3 vezes por dia a cada 8 horas, ou 2 vezes a cada 12 horas. Ou seja, ele diz exatamente o que você tem que fazer. O Balance Scorecard, né, na perspectiva dos seus idealizadores, Norton e Kaplan, ele diz, olha, a gente está descrevendo aqui um modelo, mas você vai ter que adaptar esse modelo à sua organização. Então, as medidas que eu vou te apresentar na nossa proposta aqui, não necessariamente você tem que seguir exatamente isso. E por que eu estou falando sobre isso? Porque as provas, você vai ver, por exemplo, que em um livro ele fala que essa medida pode ser utilizada para a perspectiva de clientes. Aí no outro livro ele fala, olha, essa medida pode ser utilizada para a perspectiva de processos internos. Então assim, o que ele está fazendo? Ah, Marcelo, está errado, ele entrou em contradição? Não, ele está descrevendo o modelo, ele não está passando uma receitinha de bolo, ele não está passando uma prescrição médica. Ele está descrevendo o modelo e ressaltando que essa medida ela pode ser adaptada dentro de cada organização. Beleza, então a gente já entendeu que não é uma receita de bolo, que as medidas podem ser adaptadas de acordo com a organização. Só que em concursos públicos, muitas vezes, você tem que saber o que a banca quer como resposta. Então a gente tem que entender ali e aceitar como correto algumas verdades, que não necessariamente são absolutas, né? E é por isso que eu vou trazer aqui algumas medidas que aparecem nesse livro do Estratégia em Ação. Pois bem, deixa eu pegar aqui. Aqui na perspectiva financeira ele coloca, por exemplo, como uma medida o ROI, né? Retorno sobre investimento. Na perspectiva de cliente ele coloca lealdade. Então quando você está mensurando lealdade de clientes, você está aqui na perspectiva de clientes.
Dentro de processos internos ou perspectiva interna, você está vendo, por exemplo, qualidade. Qualidade de quê? De processos, né? Qualidade dos processos. E aqui, tempo dos processos, o ciclo dos processos. Tempo dos processos. O ciclo dos processos. Aqui, no outro momento, ele coloca outros indicadores. Deixa eu pegar aqui. Perspectiva financeira. ROI, do cliente, satisfação. Ele bota aqui satisfação. Satisfação do cliente. Retenção. Participação no mercado. Então, todas essas medidas ele propõe como medidas para avaliar a perspectiva do cliente. Na perspectiva interna, de novo, ele coloca qualidade no processo, tempo de resposta, já botei aqui, botei tempo de processos, custos dos processos, então custos dos processos. Aqui em aprendizagem e crescimento, ele coloca satisfação, só que agora satisfação dos empregados. Ele coloca aqui disponibilidade dos sistemas de informação. Então aí são algumas medidas para você ver. Então, perspectiva financeira, vai falar em ROI, lucro líquido, né, receita operacional. São aspectos realmente mais financeiros. Aí, clientes, lealdade do cliente, satisfação do cliente, retenção do cliente, participação no mercado. Processos internos, aí você vai lembrar, processo de negócio. Aí eu vou ver processos de produção, qualidade dos processos de produção, tempo dos processos de produção, os custos desses processos. Na perspectiva de aprendizagem, algumas medidas, satisfação dos empregados, disponibilidade dos sistemas de informação. Beleza? Então, ó, quando você falou aqui, olha, no PDF aprendi que desenvolvimento de novos processos de trabalho, o que você está falando aqui? Você está falando sobre inovação de processos de negócios. Então, isso de fato faz parte da perspectiva de processos internos, né? Aprendi que desenvolver liderança, você está melhorando o que? A capacidade de seus empregados, que é uma das fontes lá da aprendizagem e crescimento. Então, realmente, esse trabalho de desenvolver competência de liderança está relacionado à perspectiva de aprendizagem e crescimento. Então, perceba que em concursos, né, embora não tenha essa receita de bolo, né, os próprios autores falam, olha, as medidas são adaptáveis a depender do contexto da organização. Muitas vezes a gente tem que adotar, olha, satisfação do cliente, está lá em perspectiva do cliente, né? Desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de capacidade dos empregados, desenvolvimento de treinamento, tudo isso vai estar lá em aprendizado e crescimento, né? Melhorou os processos, né? Melhorou a qualidade dos processos, diminuiu os custos dos processos, melhorou, deixa eu ver, o tempo de resposta, tudo isso vai estar lá na perspectiva interna, de processos internos, né? Então, essas são as principais medidas dentro de cada uma das perspectivas do Balance Scorecard. Eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido, né, sanar a sua dúvida, mas claro, se ficou dúvida, se qualquer coisa, estou 100% disponível. Beleza? Forte abraço e até a próxima.